Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, meditar no que Deus espera que aprendamos da sua vontade, da sua revelação na Bíblia, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Agradeço sua companhia e por compartilhar esse vídeo com alguém. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se junte à nossa família. A sua inscrição é muito importante para nós. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vivendo num palácio estrangeiro. Agora a história começa a tomar corpo, né? Porque Mordecai e Esther aparecem a partir do capítulo 2 em diante. E o que acontece no capítulo 1 do livro de Esther? Aquela situação onde Vasti, a rainha de Assuero, recusa lhe obedecer. E por conta disso ele foi aconselhado pelos seus conselheiros a dispensá-la como rainha e escolher uma outra. No capítulo 2 começa dizendo que na cidade de Suzã, no Império Persa, onde todo esse enredo se desenrola, como essa história nos é apresentada. E ele estava pensando em Vasti, triste, de repente os jovens conselheiros perceberam isso e lhe deram uma sugestão. Procure as mais belas donzelas, as mais bonitas e formosas virgens do império, para que elas possam ser apresentadas para o rei e aquela que o rei agradar, essa seja colocada como a sua rainha no lugar de Vasti. Então houve ali um concurso de beleza, né? E houve inclusive um anúncio de que o rei estaria procurando uma nova rainha para o seu império. E ali foram colocadas as características que essa formosa mulher deveria apresentar para ser escolhida. Entre todas, também foi escolhida Esther. Esther era uma menina muito bonita. Ela perdeu seus pais, era órfão de pai e mãe. E Mordecai, que era o seu primo, a tomou para ser a sua própria filha e criou como sua própria filha. Chegou aquele momento de a escolha e ela também foi colocada entre as mulheres mais bonitas do império e ela se destacava entre todas as mulheres, era a mais bela de fato, de maneira que Hegai, que era o líder ou era o responsável pela casa das mulheres, percebendo a sua beleza, que era incomum, a privilegiou ainda mais, colocando os melhores aposentos, colocando a seu dispor algumas criadas, e ela foi colocada ali para que pudesse se embelezar ainda mais, a fim de aprimorar ainda mais a sua beleza, para que o rei pudesse se impressionar. E de fato, quando o rei colocou seus olhos sobre Esther, ele logo se apaixonou por ela, porque de fato a sua beleza era incomum. Aí aparecem esses dois personagens, Mordecai e Esther. Diz a Bíblia que depois que ela foi escolhida, diz a Bíblia que Mordecai lhe dá uma orientação. Qual foi a orientação? Capítulo 2, versículo 10, diz assim, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Nós não temos aqui um registro claro porquê dessa orientação de Mordecai. Talvez por temor, claro, porque eles viviam em uma região, em um país com religião diferente da sua, com costumes diferentes dos seus, e certamente seriam hostis, como depois nós vamos ver mais tarde, né, que realmente eles eram hostis aos judeus. Imagina se Esther tivesse se revelado como judia, muito menos, por muito pouco, seria ela rejeitada como uma das candidatas. Ela não seria nem sequer escolhida e o povo de Deus haveria de perecer, porque o plano de destruir os judeus já estava no coração dos inimigos dos judeus. E ela, por momento, não se revelou como judia, escondeu, omitiu a sua linhagem e o seu povo.
Muitas vezes, queridos, a primeira ação que devemos tomar é não revelar abertamente quem somos e como nós cremos, porque as pessoas têm seus preconceitos, têm suas ideias preconcebidas contra exatamente o tipo de fé que nós temos no coração, e aí, se revelarmos abertamente, essas pessoas se fecham e não ouvem mais o nosso testemunho. Muitas vezes é melhor deixar com que a nossa vida, nosso testemunhe da nossa fé, ou pregue através do nosso testemunho, do que usarmos a palavra, revelarmos quem somos. As pessoas perceberão no nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reagimos aos estímulos, às provocações, como nós demonstramos fé, como nós demonstramos mansidão diante dos desafios da vida. Tudo isso vai chamar a atenção dessas pessoas e tudo isso também é uma pregação. Eu não estou dizendo, e nem a lição aqui sugere, que nós omitamos para sempre quem somos e a nossa fé. Mas, por ora, às vezes, em certas circunstâncias, é melhor não revelar para que as pessoas cujo coração tem preconceito possam ter a oportunidade e o tempo para ouvir a nossa pregação e talvez serem alcançadas. Que coisa interessante, né? Aqui nós vimos como esses estrangeiros, em uma cultura e religião estrangeiras, que viriam a ser hostis, como eles se portaram no primeiro momento, e aquela foi uma decisão muito sábia. Era a melhor decisão a ser tomada naquele momento, porque aquela decisão propiciou a oportunidade de Esther ser eleita como a rainha de todo o império, e ela, nessa função, mais tarde veremos, pode ser usada por Deus para um propósito divino. A sabedoria, inclusive, em nos calar. Vou repetir. A sabedoria, às vezes, em nos calar. Precisamos saber o momento certo. Quando falarmos ou quando omitirmos determinadas coisas. O Senhor Deus vai colocar no nosso coração o momento e a hora certa. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, viu? Que você saiba definir ou decifrar as oportunidades que Deus colocará na sua frente e na sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nos abençoe, Senhor, para que tenhamos sabedoria a fim de tomar decisões como essas, de no primeiro momento não nos revelarmos, mas para que dê tempo às pessoas de nos conhecer melhor antes que o preconceito que elas tenham no coração impeça que elas sejam influenciadas pelo nosso estilo de vida e pelo nosso testemunho. Nos ajude a ter essa sabedoria e esse discernimento em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Eu fico aqui esperando ansiosamente por você. Aproveite bem o seu dia.